capítulo é perfídia, eu botei amar o próximo e perdoar os inimigos. Centro Espírita Altivo Panfilho. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao livro Nas Voragens do Pecado. Médium Ivone do Amaral Pereira e o espírito é o Charles. A Dilane vai ler o Evangelho. Então eu vou ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. 2. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, estamos te pedindo permissão para que em teu nome possamos invocar os nossos guias e benfeitores para nos inspirar, nos proteger, nos ajudar no entendimento, na compreensão dos estudos desta noite. Pedimos à nossa irmã Ivone que nos inspire, pois ela escreveu a história que estudaremos esta noite. Ela, o espírito Charles, bem como a direção espiritual do CEAP, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor de Leon Denis, de Allan Kardec por todos nós, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom. Estamos estudando, como já dissemos, o livro Nas Voragens do Pecado. Ao término desse livro, nós continuaremos com o Cavaleiro de Lumière, que é a continuidade da história, e em seguida o Drama da Bretanha. Estamos num capítulo intitulado Perfídia, em que começam a se tramar contra o capitão da fé, Luís de Narbonne. E também se manda investigar a vida de um seu amigo chamado o Duque de Guise, que com ele
tramaram contra os huguenotes na trágica noite de São Bartolomeu. E nesse momento, ali está a rainha mãe. O rei Luís IX, filho de Catarina de Médici, era submisso, doente. Então quem controlava tudo era a rainha, Catarina de Médici, lá no século XVI. A noite de São Bartolomeu, ela ocorreu no dia 24 de agosto de 1572, século XVI. Então estavam ali no poder Luís e a sua mãe, o rei Luís e a sua mãe, Luís IX, e a sua mãe Catarina de Médici. Vimos semana passada, fizemos um resumo do estudo, que uma das famílias massacradas, chamada La Chapelle, a família de La Chapelle, foi dizimada pelo capitão Narbonne, com exceção de uma menina chamada Ruth Carolina, a bela Ruth Carolina. Pressagiando esse massacre, já que a família era seguidora de Martinho Lutero, né, o grande reformista, junto com Calvin na França, Lutero na Alemanha, e ele, seguidor de Lutero, sabendo que tudo poderia acontecer, leva a sua irmã caçula, que era adorada por Carlos, é o mesmo espírito Charles que conta a história, para a casa da sua noiva, que lá ela estaria protegida. E assim aconteceu. Luís de Narbonne, com seus soldados, dizimou a família em seu castelo e todos aqueles que estavam em torno da família dele. Foi um massacre. Apenas Ruth Carolina, que estava na casa da nossa irmã, toda hora me foge o nome, Otília de Livigny. Na casa de Otília, o irmão de Otília era um cavalheiro da rainha, do rei, ela estava salva. Após esse massacre, Otília quis se vingar do capitão Narbonne. E Otília conhecia todas as artimanhas do castelo, todas as artimanhas que envolviam o rei e que envolvia a rainha. Ela conhecia, porque seu irmão trabalhava lá. Era da confiança de Catarina de Médici. E ela traça um plano macabro. Ela estava doente, sabia que ia morrer, estava muito doente, perto de morrer, era jovem ainda, seus 20 anos. E ela traça um plano com Ruth Carolina. Ruth, vamos nos vingar. O meu noivo era tudo para mim, teu irmão para você, teu irmão e toda a sua família. Ela tinha 5 irmãos, foram mortos 5 irmãos, ela era a única menina, e os pais dela, juntos, com todos os colonos de em torno do castelo dele. Eu vou morrer mesmo, estou prestes a morrer, estou muito doente. Você vai herdar o meu nome e tudo que eu tenho eu vou passar para você, será teu. Toda a minha riqueza. Meu irmão não precisa disso, ele já é muito rico. Então eu vou doar tudo para você. Você vai adotar o meu nome, vou te ensinar como se comportar naquele castelo, quem é a rainha, quem são aqueles que estão em torno dela, e você assim se aproximará de Luís de Narbonne e fará a nossa vingança. Eu estarei a teu lado, inspirando-te, como faço agora no corpo, estarei depois da morte. E assim aconteceu. Ruth Carolina herda o nome de Otília
toma sua carruagem com seu brasão, se dirige para Paris, porque ela vivia, a família vivia na fronteira com a Alemanha, e lá todo o plano urdido entre elas é posto em ação. Faltam muitos detalhes aqui, mas para eu não tomar mais tempo, porque já falei isso semana passada. Então, há um encontro entre a rainha e Carolina, agora chamada Otília. A rainha, esperta, ladina, desconfia de tudo, descobre tudo, e Ruth conta para ela. Mas a rainha gostou do plano, porque ela ia destruir Luís de Narbonne, e ela não gostava do Luís de Narbonne. Ela não gostava dele. E dá todo o apoio a ela. Contrata Ruth Carolina para ficar ao lado dela, a ajudando como uma pessoa de confiança. E ela já tinha fisgado Luís de Narbonne com a sua beleza, com a sua imensa beleza. E ele já se via apaixonado por ela. Então aqui nós paramos na história. Paramos por aqui. Ela marca uma festa no palácio, chama todos os cortesãos, chama muita gente, os seus, aqueles que viviam em torno do trono, os nobres, alguns ricos que fazia parte da burguesia, e orienta, isso nós vimos semana passada, Ruth Carolina, agora chamada Otília de Louvigny, dizendo: às 5 horas da tarde você vai preparar a festa, você vai lá verificar. Às 5 horas da tarde a cavalaria de Luís de Narbonne passará por lá. Você vai se mostrar a ele de um jeito um tanto leviana, o que é contra as regras da corte. Você vai se expor e eu vou te punir por isso. Você será punida e eu vou deixar você reclusa num convento da minha escolha durante 10 dias, 8 a 10 dias. Será uma punição severa para a tua leviandade, pois alguém de confiança da rainha jamais poderia cometer um ato desses, leviano, que você saberá como fazer. E na hora aprazada, ela já estava esperando na porta lá do grande salão, ela estava vendo os enfeites, vem a tropa de Luís de Narbonne e ela aparece numa janela, joga um charme para ele joga outro para lá, ela vai para outra janela, vai para outra, até que ele some. Ele volta, se declara para ela e depois segue. O que seria algo de muito grave para alguém que trabalhava com a rainha. E assim ela fez, foi assim que ela urdiu o plano. E aqui, nesse momento, ela vai para uma igreja e é trancafiada lá na igreja para se penitenciar dos seus pecados. Tá? Foi aqui que nós paramos. Vamos lá, vamos continuar um pouco da história. À medida que a história for prosseguindo, eu vou contando mais alguma coisa para vocês. Esta múmia, olha só o adjetivo aqui. Sim, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem esse finalzinho que eu acabei de conversar. Olha o que a rainha diz para Otília: retira-te agora para os teus aposentos
e ali permanece incomunicável, e faze por chorar, até que se te inflamem as pálpebras. Estarás presa por minha ordem em teus próprios aposentos. À ceia não comparecerás, tal o desgosto que te acometeu em minha presença pelo escândalo desta tarde. À ceia não comparecerás, tal o desgosto que te acometeu em minha presença pelo escândalo desta tarde, pois eu estarei informada dos acontecimentos quando as damas apresentarem queixas, que ela tinha outras damas. E amanhã entrarás para a mansão das franciscanas, onde te entregarás à penitência por haveres desrespeitado o decoro próprio das damas da corte, junto a Luís de Narbonne. Aguarda novas ordens. Entendeu? Depois do escândalo provocado por ela, mas tudo armado, a rainha conversa com Ruth Carolina, ou como é que é o nome dela? Agora a Otília. Esse nome sai da minha cabeça toda hora. Otília. Retirou-se a jovem, com efeito, para os aposentos que ocupava, onde encontrou servida a lauta mesa para o seu repasto. Ruth sorriu satisfeita, dizendo consigo mesma. Olha o que a menina dizia. Esta múmia Catarina de Médici é também má, conforme não se cansava de avisar a minha querida Otília, sendo também velha e terrivelmente feia. Que pretenderá, forçando-me a revelar-me publicamente com Narbonne? Será necessário que, por enquanto, o mesmo de Narbonne me proteja contra ela. Velha rainha, dentre nós duas, qual será a mais astuta? Creio que minha Otília seria realmente, como afirma Gregório, um agente de Satanás para perder-me, pois sinto que me transformei num ser diabólico desde o dia da sua morte. Otília, Otília, a mim, querida amiga, a mim, a mim. Olha ela evocando Otília, que já estava morta. A mim. Vinga o nosso Carlos, por minhas mãos, e defende-me desta pestilenta Catarina de Médici. Entenderam a história? Estão entendendo? Está entendendo, Luana? A Luana vai ficar sem entender, que eu não vou explicar tudo de novo, não. Vocês duas estão entendendo? Presta atenção que está fácil de entender. Vamos lá. Então, a Ruth Carolina, que tomou o nome de Otília, que já estava morta, evoca Otília, chama Otília para ajudá-la. E Otília era um espírito ruim, vingativo, queria mesmo se vingar. E ela ainda chama, vem me ajudar. É como se a gente chamasse um espírito mau para nos ajudar. E a menina, essa bela menina, está falando mal da rainha, consigo mesmo. Aquela bruxa, aquela megera, como é que ela chamou a Catarina? Velha. Eu sem óculos não enxergo. Esta múmia, chamou de múmia, megera, velha. Até hoje a gente chama os outros de múmia. O que, porém, a jovem Renana não poderia prever, essa menina que está falando sozinha, porque ela era do Reno, morava à beira do rio Reno. Então, Renana, porque ela morava lá, que morava à beira do Reno, que é
Ruth Carolina, com o nome de Otília. O que, porém, a jovem Renana não poderia prever é que Catarina de Médici desejava incompatibilizar Luís de Narbonne com o clero, por seu intermédio, dele retirando as simpatias e a proteção que até então haviam estabelecido o seu poder e que o cercavam de invulnerabilidade, que aos olhos dos homens da igreja seria Ruth a responsável única pelo que se sucedesse ao capitão, e que, para atingir tal finalidade, a astuta rainha iria a um extremo sacrilégio que a inexperiente jovem, não obstante as más tendências que lhe eram naturais, estaria longe de avaliar, atirando um contra o outro, ou seja, possibilitando o caso amoroso de ambos. Sabia Catarina que se livraria dos dois, pois que, não obstante reconhecer as habilidades da jovem serva, não aceitava pudesse esta sobreviver à luta em que o conde deveria sucumbir. Olha o que a velha faz. Eu estou chamando de velha porque ela já chamou de velha aqui, né? A astuta Catarina de Médici, por isso que ela era rainha, né? Pois é, mas sim, mas a velha Catarina era mais astuta, era mais experiente. E o que ela bolou? Ela tinha um poder na mão, a outra não tinha um poder na mão. Ela era rainha. Sem dúvida. Então o que a rainha está tramando com isso? Vai se livrar dos dois ao mesmo tempo. Da Otília e do Luís de Narbonne. Ela vai tramar, porque o Luís de Narbonne foi criado por um bispo. E ele seria padre, ele estava esperando o momento de se ordenar. Ele era um fanático religioso. Ele fez a matança em nome de Deus. Ele participou defendendo a Igreja Católica. E a rainha o usou para isso, porque ela estava preocupada com o trono dela. E ela não gostava de Luís, mas Luís era um homem sério, um homem muito sério, um homem correto ao extremo, que ela chegava a odiar. Dizem ali, que ela tinha muita raiva dele, porque ele era filho do marido dela com outra mulher que havia morrido. E o marido deixou riqueza para ele, e ele tinha todo o apoio da igreja, porque ele tinha um bispo lá como pai. Ela queria jogar ela contra a igreja, porque tudo que acontecesse a Luís de Narbonne seria culpa de Ruth Carolina, ou com o nome agora de Otília. E como a igreja era poderosa, tinha também a sua guarda, iria persegui-la e acabar com ela. E ela se livrava dos dois. Esse é o plano de Catarina. Vocês estão me entendendo? Eu acho que essa rainha era de Lânio, hein? Não mudou muita coisa, não. Mas vamos lá. Só a beleza. Só a beleza que a Dilane se tornou bela. Mas a Catarina era feia para chuchu. Aqui que ela está dizendo. Mas vamos lá. Entre mentes, estão acompanhando a história bem? Olha, já estamos aqui umas 15 aulas. Entre mentes, à noite daquele mesmo dia, notaram as demais damas que a jovem provinciana não comparecia à reunião que, invariavelmente, se seguia à ceia, como a esta igualmente não comparecera.
correr a versão de que Otília de Louvigny fora admoestada pela soberana e que por esta se vira impedida de lhe fazer a corte naquela noite. Como em todos os meios sociais humanos e em todos os tempos, as falanges que se devem mútuo apoio por deveres de solidariedade são as mesmas que menos se estimam e que mais se guerreiam, instigadas pelo ciúme e pela inveja, que não suportam os triunfos alheios. Tal movimento de hostilidade estabeleceu-se entre as servidoras da rainha, as quais destacaram uma comissão para queixas e denúncias contra a imprudente menina, que tão mal se ativera publicamente aquela tarde. Catarina ouviu-as em silêncio e exclamou depois, percebendo que se calavam: dizeis a verdade, e agradeço-vos o zelo pela minha casa. No entanto, eu já fora informada de tão inconvenientes fatos, graças à dedicação da minha polícia secreta, e a leviana jovem será devidamente castigada. Que mais pretendeis? Entenderam? Eram várias damas que cortejavam a rainha, que ajudava a rainha a se vestir, investigava as coisas para a rainha, a situação, os lugares, as pessoas. Eu acho que estou achando que é eu mesmo. Eu acho que era você. E ali era uma intriga danada, uma tinha inveja da outra, uma queria saber mais do que a outra. Se juntaram, fizeram uma comissão e foram fazer. Até calçar o sapato dela, tinha uma moça calçando um sapatinho. Pois é, tinha uma para calçar, uma para dar banho, uma para vestir, outra para pentear o cabelo. Então, fizeram uma comitiva e foram fazer fofoca do comportamento de Otília. Mas a rainha já sabia de tudo, a própria Otília contou para ela. O que a rainha disse? Olha, eu já estou informada pela minha guarda. Muito obrigado, vocês trabalharam muito bem. Desejam mais alguma coisa? Ela será seriamente punida, seriamente castigada. Então, o que vocês querem mais? O que vocês pretendem? Respondeu por todas a primeira dama da comissão, a quem se outorgara o direito. A condessa revela-se também caluniadora, senhora. E se vossa majestade permite, relataremos algo agressivo ao trono, por ela praticado ainda esta tarde. A mãe de Carlos IX dilatou imperceptivelmente os pequeninos olhos, como se interiormente se surpreendesse, mas balbuciou com austeridade e mau humor: dize. Olha que amiga, hein? Muito amiga, né? Majestade, a senhora Condessa de Louvigny narrou-nos esta tarde uma história insultuosa, à qual não demos crédito, e o fez gabando-se certamente das preferências do senhor príncipe de Narbonne, que lhe vem demonstrando reticências. Afirmou que seu defunto pai, o conde de Louvigny, foi confidente secreto e particular de sua majestade, o nosso falecido e sempre amado rei Henrique II. É verdade, murmurou a rainha, redobrando de atenção. E asseverou, olha as fofoqueiras, que quando criança, enquanto seus pais conversavam sentados à lareira, ela brincava ao pé deles e, sem que os bons velhos o percebessem, compreendia os assuntos de que tratavam. Continua, diz a rainha.
e ouvia-os comentar a paternidade de Luís de Narbonne. Continua. Minha senhora, não ouso. Se não ousasse, não terias iniciado a narrativa. Aliás, muito antiga e enfadonha. Continua. Sim, minha senhora, já que ordenais, segundo afirma a condessa, Luís de Narbonne seria produto de amores pecaminosos, mas muito apaixonados, de Sua Majestade Henrique II. Henrique II era o marido de Catarina de Médici, tá? Foi o marido dela. O conde de Ludwig teria assistido ao seu nascimento. Dela bastante. Elas inventaram a história, né? Nenhuma alteração fisionômica acusara a emoção que a velha soberana acabava de experimentar. Essa dúvida, que desde longo tempo perturbava as suas noites, iria finalmente esclarecer-se? Que saberia de realmente importante a tal respeito a atrevida renana? Olha, Catarina de Médici não gostava do Luís de Narbonne por isso. Ela desconfiava de que ele era filho do marido dela. Mas ela não tinha certeza. Ouvindo a história, ela regalou o olho, mas embora não se fizesse perceber, e ela agora, será que eu vou saber essa história? O que ela sabe? O que essa renana sabe? Sim, o conde de Louvigny fora amigo e companheiro de diversões de Henrique II, seu falecido esposo. Porém, a jovem provinciana se passava por Otília de Louvigny. Era, na realidade, uma huguenote, Bretencourt de la Chapelle. Era a família dela. Como se teria informado de fato tão grave para o governo da França essa terrível intrigante de rosto angelical e maneiras polidas? Oh, sim, sim. Tudo indicava que o belo capitão da fé trazia nas veias o sangue do privilegiado dos Valois. Valois era a família do rei, né? Catarina de Valois, o rei Luís de Valois. Ele se parecia mesmo com Francisco I, pai de Henrique, que fora um homem belo, embora leviano. Seu bonito porte másculo era majestoso, seu garbo inconfundível, seu gosto pelas armas e os torneios, a despeito da severa educação religiosa que também recebera, sua destreza na esgrima, seu orgulho pessoal, a soberba verdadeiramente real e a altivez cavalheiresca eram como que o selo impresso na sua personalidade pela ascendência secular daqueles poderosos Valois, cuja dinastia imprimira na França características inapagáveis. Diante daqueles mirrados príncipes Francisco, Carlos e Henrique, quem atestaria melhor a descendência da raça seria o próprio Luís de Narbonne. Que diferença chocante entre aquele de Narbonne, inteligente, culto, majestoso, e o pobre Carlos, o rei medíocre e incapaz, que era o filho dela. Que desdouro para o trono entre aquele teólogo militar, estuante de energias e capacidades, de máscula beleza e de bravura comprovada, e aquele frívolo Henrique, duque de Anjou, que desejava a morte do irmão para se apoderar do trono. Então, o que eu estou lendo aqui? Ela começou a pensar, realmente, Luís de Narbonne era um homem másculo, inteligente, destro nas armas, corajoso, provou sua coragem em combate. Ele sim deveria ser filho do rei. Ela pensando
depois que as damas lá, X9, contaram tudo para ela. Tá cansativa a história, Aninha? E por que você está dormindo? Ah, você está meditando na história. Muito bem. Agora você saiu bem, gostei. Quando a gente fechar o olho, a gente está meditando na história. Tá. A tua mãe adora meditar aqui, ó, do meu lado. Tudo bem. Então, está entendendo a história, tá, Aninha? Está entendendo, Andriele? Pela primeira vez eu estou vendo o André prestar atenção. Está entendendo a história, André? Muito bem. Luana. Está entendendo, Luana? Agora está entendendo, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho que ler, não tem jeito. Eu tenho que ler. É uma história interessantíssima. Como eu disse, nós já estamos há algum tempo estudando algumas aulas. Uma trama. Só faltam 10 minutinhos. 10 minutinhos mais. Eu brinco com vocês para quebrar um pouco a seriedade aqui da leitura e a gente se descontrair um pouco. Aí continua a rainha pensando. Luís de Narbonne, bastardo do rei, teria necessariamente ambições? Apoiado pelo clero que o amava e nele depositava as mais sólidas esperanças, onde poderia chegar? Quem ousaria negar a possibilidade de uma guerra civil meditada nos claustros, ventilada nos confessionários, incentivada nos quartéis, confirmada nas ruas e nas províncias para levá-lo ao trono? Neste mundo, onde perlustram ambiciosos de todos os graus, ingratos de todas as espécies, que será realmente impossível? Ela começa a achar, mas na verdade ele não pensava isso não, viu? Ela começa a achar que ele queria o trono da França, mancomunado com a igreja. E ele tinha tudo para ser o rei. Olha o que a velha astuta pensa. E cabeça. E tudo leva a crer que isso aqui é verdadeiro. Eu também pensaria assim, né? Eu também. Ouvindo sua dama, turbilhões funestos de ciúme, de despeito, de odiosidade, agitaram as fibras doentias daquela mulher caprichosa que não trepidaria em praticar os mais atrozes crimes para furtar-se ao incômodo de simples suposições de fatos que não existiriam, senão na sua própria morbidez mental. Olha, está dizendo aqui, o que é uma coisa mórbida? Uma coisa doentia. Então, morbidez mental, a sua mente doente. Ela que estava imaginando aquilo ali, mas na verdade aquilo não existia. E isso fez ela ficar com ciúmes, ter ódio da garota. Despediu as servas, ordenando que não aparecessem sem serem solicitadas. Dirigindo-se em seguida ao oratório, que no recolhimento dos seus aposentos particulares seria testemunha discreta, não apenas das suas orações diárias, pois essa personalidade singular fazia-se crer piedosa e devota, mas também da preparação mental dos seus crimes e perfídias contra o próximo. Dava-se frequentemente o fato de Catarina resolver uma daquelas suas diabólicas perfídias entre um sinal da cruz e uma oração que indubitavelmente não chegaria ao seio
da suprema divindade. Olha o que a rainha fazia. Ia para o oratório e entre o sinal da cruz e o amém, ela mandava fazer alguma coisa de mal. Mandava matar, mandava sumir com a pessoa. E ela queria se fazer piedosa e religiosa diante das pessoas. Ela então simulava a fé na igreja, que ela não acreditava, e em Deus. Danada essa Catarina, hein? Dália, eu acho que ela é você. Você tem cara, parece com ela. Acho que nem a Dilane não, é você, Dália. Tem cara de ruim, Dália. Vamos lá. Não está nem prestando atenção. Estou contando a tua história aqui, você não está nem prestando atenção. Eu pensava que era a Dilane, mas eu acho que é você. Despediu as servas, né? Em ali chegando, pois ordenou a um pajem serviçal que jamais faltava nas antecâmaras do palácio. Traze a senhora condessa de Louvigny ao meu oratório. Encontra-se em seus aposentos particulares. Ela foi tirar as dúvidas com a menina, né? O entendimento entre a falsa Otília e sua ama foi breve, mas expressivo. Ajoelhada diante do altar, apoiando os braços sobre os veludos do genuflexório e, semi-ocultando o rosto entre as mãos geladas, Catarina disse a Ruth de la Chapelle, ao pressentir que a porta se abria de mansinho. Tranca a porta, condessa. Está trancada, majestade. Ajoelhe ao pé de mim. Não dá nada, né? Com satisfação e respeito eu faço, majestade. Jura diante deste sagrado altar que só responderás a verdade sobre o que eu indagarei de ti? Pois convinha aos interesses da maliciosa rainha insistir na suposição de que a descendente dos huguenotes de La Chapelle preferia a Igreja de Roma à reforma luterana. Juro, diz a menina, à frente deste altar que venero, como somente a verdade responderei a vossa majestade. Pois não nos esqueçamos de que a infeliz irmã de Carlos renegara o respeito à própria crença para melhor servir os suezes interesses do coração, parecendo mesmo destituída de qualquer temor pela ideia de Deus. Ela jura perante o altar, mas ela não acreditava em nada, muito menos na igreja. Ela era protestante e renunciou tudo que ela aprendeu com o irmão para se vingar. Então o que adianta jurar? Pois é. Já vou parar, hein? Por isso a história, quem jura mente. Vai ver que ela jurou assim, ó, com a mão para trás. A cara da Dália é essa aqui. Catarina atingiu sem rodeios o alvo a que se propunha. Teus pais não eram os condes de Louvigny, e o confidente secreto e particular do nosso defunto rei, e esposo, era o velho conde de Louvigny. Conta-me o que sabes a respeito de suas confidências com a esposa em torno do nosso capitão. Majestade, minha amiga Otília de Louvigny era quem frequentemente narrava tudo. Ela ouvia a conversação do conde com a condessa, ao pé da lareira, enquanto fingia ler, para ouvir melhor, ou brincava com as bonecas. Afirmava que seu pai considerava Luís de Narbonne perigoso ao trono da França. Olha a garota também jogando pimenta na fogueira, né?
Que dizia Louvigny? Dizia que Luís de Narbonne era bastardo de Henrique II. E a mãe? Coitado. Oh, minha senhora, uma simples condessa. Houve, ao que parece, uma grande paixão de amor entre ambos. De pouca duração, todavia, dado que a condessa era casada. Luís é o produto da imensa paixão que uniu aqueles dois corações. O nome da condessa? Margarida de G, falecida de desgosto e paixão, 1 ano depois do nascimento do filho, de quem teve de se separar contra a vontade. O próprio rei entregou Luís ao senhor, a sua excelência Monsenhor de B, seu padrinho. Luís nasceu na França e não na Espanha, como afirmam alguns, pois a condessa de G era casada com como Vossa Majestade não ignora. Tudo mais que se disser em torno de Narbonne será pura invenção de Monsenhor de B, para encobrir a verdade e afastar perigos de sobre a cabeça do afilhado. O senhor de Louvigny possuía cartas do rei e a condessa, tratando de Luís, as quais Otília conservava entre os papéis de família, e que se acham nos arquivos do castelo. Sei onde se encontram. Está entendendo a história? Olha só, a rainha Catarina desconfiava de tudo, desconfiava que Luís de Narbonne era filho do seu marido, mas ela não tinha certeza. Como a menina, Carolina, falou lá no palácio para as outras damas, as damas futriqueiras foram conversar com a rainha. Aí a rainha, o que ela sabe? Será que eu saberia a verdade agora? Mandou chamar a menina, né? A Ruth Carolina, a falsa Otília. O que você sabe a respeito de Luís de Narbonne? Aí ela conta toda a verdade. Ó, você não é uma Louvigny, você é uma de La Chapelle. O que você sabe sobre isso? Aí ela vai contando. Então ela contou a verdade para Carolina. Ela contou a verdade. Catarina. Contou para Catarina. Ah. Catarina de Médici. Ela contou a verdade. Ó, o que eu sei foi o que a Otília me contou. A Otília disse que era criança, ouviu os pais conversando. O pai dela era muito amigo do rei Henrique II, seu esposo. Otília, que era ela naquele momento. A Otília quando era menina. E ele contava que ele se apaixonou por uma camponesa que também era casada e os dois tiveram filho. Esse filho é Luís de Narbonne, que ele tomou da camponesa e entregou ao padre, ao Monsenhor, para educar na igreja. O que levou muito desgosto à mãe, que acabou morrendo de desgosto. E eu tenho documentos, eu tenho cartas de que o seu marido, né, o rei Henrique, enviava para a camponesa e cartas que essa condessa, camponesa não, essa condessa, lá todo mundo tinha título, né, enviava para ele. Entenderam a história? Vamos lá, pode ser, mas vamos ver. Eu não vou contar a história agora, eu já li algumas vezes, mas não vou contar a história. Vamos lá. Então ela está contando ali a verdade, né, para ela. A grande fortuna de Narbonne não é estranha à generosidade de seu pai. Adiante. Monsenhor, o padrinho, educou o afilhado como o verdadeiro filho do rei. Vamos, adiante. Otília afirmava que seu pai sempre receou uma conspiração do clero em favor de Luís. Luís
é amigo dos Guise. E os Guise conspiram, conforme todos sabem, e os Guise conspiram, conforme todos sabem. Observam o trono, como Vossa Majestade não ignora. É só majestade, por enquanto. No momento que me seja possível falar intimamente com Narbonne, obterei melhores informações. A menina contou toda essa história para a rainha Catarina. E aqui a gente vai parar. Ou a gente avança no horário do Evangelho, que teremos em seguida, ou a gente para agora. E semana que vem a gente continua. Tá bom, vou parar aqui. Mas como faltam 8 minutos, eu vou ler mais 3 minutos e encerro essa página. Vamos lá. Então me chama de bonito, que eu continuo. Me chama de bonito, Aninha. Então eu vou ler. Partindo da Aninha, eu acredito. Impressionante silêncio pesou no recinto hediondo, onde nem a sugestão geralmente implantada pelo símbolo do perdão e da redenção, a cruz, que estavam num confessionário, né? Detinha as duas mulheres blasfemas na prática de uma abominável intriga. A luz vacilante das duas velas de cera que alumiavam o altar projetava as duas sombras sinistras na parede fronteira, emprestando-lhes hediondez e pavor. Quem as contemplasse, no entanto, prosternadas de joelhos, a fronte pendida, as mãos contritas, apoiando o rosto, julgá-las-ia absortas em plena concentração celeste. Que elas estavam num altar de joelho, né, com aquele pescocinho dobrado, com a mão posta. Tocadas de absoluta piedade e de humildade edificante. No entanto, que de trevas rodeavam seus corações, sinistrados pelo desejo e a prática do mal, e as efervescências do ódio de uma e do despeito da outra. Emocionada, o coração palpitante de odiosa ansiedade, Ruth Carolina esperava o efeito da sua temerária intriga, certa de que mentia ao assim proceder, sobrepujando na malícia e no desejo de ofender as instruções da própria amiga morta, convencida, porém, de que a sua sombra lhe estava a seu lado, inspirando-a e fortalecendo-a para a ousada aventura. Toda a história que ela contou era mentira. Vocês estão vendo? E ela estava mentindo no altar da igreja sob o nome de Jesus e um crucifixo. Dália, do que você é capaz, Dália, do que você foi capaz, Dália. Você sabe quem era eu ali nessa história? Eu era o anjo da guarda delas. Estava lá rezando, orando por elas, pedindo por elas. Dália, que você fez, Dália. Está terminando então aqui. Que eu me possa retirar viva daqui, pensava ansiosa, e saberei enfrentar o que sobrevier. Catarina, por sua vez, meditava. Em que meditaria aquela mente sombria e trágica? No modo mais simples de arruinar para sempre Luís de Narbonne, a quem não acreditava amigo do trono, como em realidade era. Olha que Luís de Narbonne era amigo do trono, hein?
Era amigo do trono, ele era fiel à rainha. Ele sabia que a rainha não gostava dele, mas ele era fiel. E não tinha nada armado contra a rainha. Também Ruth de la Chapelle, visto que depositária de tal segredo, e possuindo ao demais cartas comprometedoras, dali em diante seria igualmente perigosa, não obstante a versão da paternidade de Luís pelo rei falecido não ser nova. Isso aqui é a rainha meditando, né? Ao fim de alguns minutos exclamou, uma estava meditando assim, e a outra, será que se eu sair viva daqui eu vou saber como me virar? Né? Porque ela jogou, e jogou pesado. Escreve a Luís de Narbonne uma carta apaixonada, diz a rainha, né, para a menina, queixando-te de minha severidade pelo acontecimento de hoje no palácio da municipalidade. Dize-lhe que entrarás esta noite ainda para o retiro das irmãs franciscanas, por minha ordem, onde passarás alguns dias em penitência e cilício, como desagravo consciencial pelo escândalo. Entrego-te, Luís de Narbonne, Ruth de la Chapelle. Faze dele o que quiseres, contanto que o faças desaparecer. Olha o que a rainha fala. E Luís de Narbonne era honesto, era sincero. Ele só foi um fanático religioso. Coitado, padecido. E estava apaixonado pela Ruth, pela bela menina. O amor por ela era sincero. Que intriga. Que intriga. Estão vendo como é que era a corte naquela época? Contanto que o faças desaparecer, mas toda a tua arte será pouca, pois se fores descobertas estarás perdida. Age com discrição e mestria. Será necessário que todos acreditem em ti e na tua farsa, até mesmo o rei, a quem Luís é caro. Os caminhos para atingires a finalidade a que aspiras não serão comuns. Preparei-os, porém, esta tarde. Mas exigirão de ti uma vontade férrea, uma dissimulação sobre-humana, porque infernal. Ao findar a peleja, a França dever-te-á tranquilidade, e tua consciência te fará heróica. Sim, essa é a rainha dizendo para a menina, vinga os teus mortos conforme desejares. Eu não os mandei trucidar. Dissestes bem. Tudo foi obra dele, de Narbonne. Facilitar-te-ei o trabalho, pois és demasiadamente frágil para um duelo ou uma emboscada. Aconselho-te mesmo que não derrames sangue. Vai. E pensou preocupada. Mais tarde, aí ela, quando a outra saiu, ela fala entre os dentes. Mais tarde tratarei de obter as cartas comprovadoras da paternidade de Luís de Narbonne. A jovem, linda e sorridente, beijou a fímbria dos vestidos da sua cúmplice e afastou-se nas pontas dos pés. Carlos Felipe não teria reconhecido mais aquela angelical menina, sua irmã, a quem tanto amara. Paramos a história aqui. Aí vai vir um outro capítulo. Semana que vem a gente continua. Estamos em cima da nossa hora. Mestre Jesus, obrigado pela doutrina espírita em nossas vidas. Obrigado por permitires a inspiração desses amorosos espíritos que nos mostram
que nos mostram uma história real e que, esclarecendo nossos espíritos, nos faz melhores cristãos, deixando-nos sempre atentos, alertas para o que gira em torno de nós, pois que os espíritos mentirosos ainda pululam em torno de todos nós, que hoje lutamos contra as nossas imperfeições para sermos criaturas melhores. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor para cada um desses personagens que animam essa história verdadeira. Pedimos misericórdia para Catarina de Médici, seja lá onde ela se encontre, em que roupagem física esteja, ou no mundo espiritual. Que o teu amor a cubra piedosamente, como pedimos pela nossa Otília, por Carolina de la Chapelle, por Luís de Narbonne, pelo Duque de Guise, por todos esses, Senhor, que participaram desta macabra história, fruto do livre-arbítrio de cada um de nós, trazendo dores que, como vimos no início, passados mais de 400 anos, ainda não se obteve o perdão, não se obteve a reconciliação. Que o Senhor tenha misericórdia de todos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, outros, que provavelmente não é diferente a nossa história. Ajuda-nos a todos. Precisamos da tua ajuda, Jesus. Precisamos da ajuda desses espíritos que já conquistaram o amor em seus corações, como o irmão querido Altivo Panfiro, diretor da nossa casa, como o Dr. Erma, como Baltazar, como Antônio de Aquino e tantos outros que estes nomes representam. Permita que eles nos ajudem com o imenso amor que já possuem. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa de amor, do teu amor, Jesus, do amor de Denis, de Kardec, mas acima de tudo, em nome do teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno da obra Nas Voragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.